Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. É uma honra estar com vocês mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Fui convidado a falar sobre o tema Edificados em Jesus. E para tratar do assunto, eu lembrei da parábola dos dois construtores que você encontra em Mateus no capítulo 7, o verso 24 ao 27. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Abra comigo. Mateus 7, 24 ao 27. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Eu te peço, prepara os nossos corações nesse momento, para que a semente caia em solo fértil, Senhor. Pai, fala poderosamente aos nossos corações e que só o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler encontra-se no encerramento do Sermão do Monte. O Sermão do Monte que iniciou ali no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo já havia ensinado várias coisas. Ele falou a respeito do perfil dos cidadãos do reino de Deus, ali nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Cristo ensinou que os seus discípulos são o sal da terra, ensinou que os seus discípulos são a luz do mundo, ensinou que ele não veio revogar a lei, mas veio a cumprir, ensinou que se a nossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, jamais entraríamos no reino dos céus. Ele explicou sobre a real interpretação da lei, sobre o homicídio, que não é só você matar uma pessoa que transgride o mandamento. Só de você odiar alguém, você já está insultando com os lábios, odiando no coração, você já está transgredindo esse mandamento. O Senhor ensinou sobre o adultério da mesma forma. Não é somente quando você ativamente vai lá e trai a sua esposa, mas só de cobiçar uma outra mulher com o seu coração, desejá-la de forma impura, aquele mandamento já está sendo quebrado. O Senhor Jesus ensinou sobre juramentos, sobre dar a outra face, sobre amar até mesmo os nossos inimigos. O Senhor Jesus ensinou sobre a prática da justiça, sobre a forma correta de dar esmolas sem buscar aplausos ou tocar trombetas. Ele ensinou como nós devemos orar. A oração do Pai Nosso, por exemplo, como um exemplo perfeito de oração. Ensinou como nós devemos jejuar. Ensinou a guardarmos tesouro nos céus. Ele ensinou a não servirmos a dois senhores. Ele ensinou sobre não andarmos ansiosos, mas confiarmos na providência do nosso Pai Celeste.
Ensinou a não fazermos julgamentos hipócritas, mas antes de tirar o cisco do olho do irmão, tirar a trave que está nos nossos. Ele ensinou a termos discernimento, não dando aos cães o que é santo, nem lançando as nossas pérolas aos porcos. Aí nós pensamos, como nós podemos fazer isso? Esse sermão é tão difícil. E é óbvio que não é na nossa força. Jesus incita a orar. Ele diz: pedi, buscai, batei, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Se até mesmo um ser humano que é mau sabe dar boas dádivas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai não dará para os seus, aqueles que o buscam. Ele então parte para a conclusão desse sermão. Ele fala sobre escolher a entrada correta. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele fala sobre escolher as influências corretas. Cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos daqueles que se disfarçam de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. E ele fala então também sobre uma árvore boa, uma árvore má, e sobre escolher o fundamento correto. Então esse texto que nós lemos está aqui. Depois de Jesus Cristo falar, expor tudo isso, ele chega e diz essa parábola dos dois construtores. Constroem casas com dois tipos de solo diferentes, que sofrem a mesma tempestade, mas uma fica de pé, enquanto a outra cai, é destruída. E nós vamos observar esta parábola apresentada pelo nosso Senhor em três perspectivas, 3 pontos de vista sobre os construtores e as suas casas. Em primeiro lugar, nós vamos observar essas casas do lado de fora. Em segundo, o que tem dentro dessas casas. Em terceiro, de baixo, qual é o fundamento de cada uma dessas casas. Em primeiro lugar, vamos observar essas casas pelo lado de fora. Ambos homens aqui gostariam de edificar uma casa. Vamos imaginar que provavelmente eles moram ali na mesma região, né? Um deles busca fazer as coisas da sua própria maneira, do seu próprio jeito, sem observar as instruções corretas. Talvez ele tinha pressa para construir essa casa e logo ele edificou sobre a areia. Essa casa é comparada, né, a um construtor insensato. Por fora, essa casa era aparentemente igual à outra. Tinha as portas, as janelas, tudo que uma casa deveria ter. Ao passo que é falado também a respeito de um outro homem. Mas esse outro homem é comparado não a um homem insensato, mas um homem prudente. Ele demorou mais tempo para concluir a casa. Ele passou um tempo cavando para estabelecer o alicerce seguro na rocha. Pode ser que enquanto o outro já estava concluindo a obra, ele ainda estava se dedicando a cavar, para procurar ali o alicerce firme. Entretanto, uma vez que a casa foi construída, por fora ficou muito semelhante à outra. Então, vimos aqui um homem prudente e um homem insensato, construíram 2 casas. Por fora, as casas eram aparentemente iguais. Do lado de fora, as pessoas viam, não, são 2 casas, são iguais, é a mesma coisa. Queridos, é possível que por fora, por um tempo, não seja tão evidente a diferença entre um verdadeiro e um falso discípulo de Cristo. Por fora, né? Os dois andam com Bíblias na mão, né? Quem sabe ali com uma aparência, um linguajar, sabe dar graça e paz, sabe falar algumas coisas da Bíblia, né? Mas por fora nós observamos mais uma coisa: provações vêm sobre ambas as casas, as mesmas provações sobre as duas. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos.
Nós podemos lembrar de provações assim. Há pouco tempo no Rio Grande do Sul tiveram casas que foram destruídas por inundações, e temos uma imagem vívida desse tipo de provações. Isso quer dizer, queridos, que dificuldades provarão o valor daquela profissão de fé. Tanto as tribulações do tempo presente quanto o juízo do porvir manifestarão a diferença entre essas duas casas. Eu lembro que tem uma parte nas Escrituras em que o sermão do nosso Senhor, muitas pessoas seguiam Jesus, né? Muitos seguidores, mas tem uma hora que o sermão dele fica mais duro. Ele chega a dizer o seguinte: olha, aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. E é dito nas Escrituras que nessa hora muitos deixaram de seguir a Cristo. Quando a mensagem ficou dura, ficou exigindo ali demais deles, eles vão dizer duro esse discurso e vão embora um monte. Aí fica lá Pedro e os outros discípulos de Jesus. Aí o que Jesus pergunta? Vocês também não querem ir embora? E o que Pedro diz? A quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E quanto muitos deixaram na hora ali da provação, Pedro ficou firme e deu essa profissão de fé. Teve uma vez que eu conheci um rapaz que ele começou a frequentar a igreja por causa de uma moça. Ele começou a se aproximar da igreja, ele fez tudo aparentemente do que um cristão faria, se batizou, etc. Mas a sua motivação não era Cristo, era porque tinha uma jovem na igreja que ele estava interessado. E quando as dificuldades vieram, ele chegou e disse: olha, estou saindo da igreja, porque eu comecei a vir para a igreja, mas fui demitido do meu emprego, estou tendo problema em casa, as coisas não melhoraram, então por isso eu estou saindo da igreja. Então a motivação dele nunca esteve correta, não estava em Cristo, não compreendeu o que é de fato ser um seguidor de Jesus. E nesse ponto eu paro e convido você a um autoexame. Queridos, não basta nós sermos apenas ouvintes de sermões, quando o Senhor das nossas vidas somos nós mesmos. Eu pergunto, você é apenas um admirador de sermões ou você é um servo de Cristo? É preciso ter mais do que a aparência de cristão. Precisamos manifestar a nossa fé em nossa obediência ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós observamos aqui a casa pelo lado de fora. Vamos observar agora essa casa pelo lado de dentro. E uma dessas casas há um homem prudente, né? Aquela casa que foi edificada sobre a rocha. Dentro dessa casa tem alguém que ouve e busca praticar o ensino de Cristo. Ele crê de fato no Senhor. Ele sabe que é difícil, mas clama ao Senhor. Ele confessa os seus pecados, as suas fraquezas. Ele busca no Senhor capacidade para obedecer os seus preceitos. Ele deposita a sua fé em Cristo para a salvação. E por amor ele busca obedecer. Esse é o prudente. É isso que acontece dentro daquela casa do prudente. E dentro da outra casa há um homem insensato. Talvez ele até simpatize com a mensagem, mas ele engana a si mesmo, dando desculpas para não praticar o ensino de Cristo. Algumas dessas desculpas, elas são famosas, e quem sabe, né, alguns podem até utilizar. Ele pode dizer o seguinte: esse ensino aí é muito radical isso que Jesus falou. Ou ele pode dizer assim: não, ninguém vive assim, ninguém vive dessa forma. Ou ele pode dizer: isso era só para aquela época de Jesus, Sermão do Monte, não, isso aí só para aquela época. Ou ele pode até dar uma outra desculpa, quem sabe ele diz assim: tem muita gente bem pior do que eu, né? Entre outras justificativas para não obedecer o ensino de Cristo. Mas lembre-se que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagres, maravilhas. E o Senhor dirá abertamente:
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Tem pessoas que dizem Senhor com seus lábios, mas o negam com a sua conduta. Jesus disse também noutra parte das Escrituras: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu pergunto, você sempre segue as suas próprias ideias e impulsos, ou busca guiar a sua vida conforme a palavra de Deus? Esses dois construtores demonstraram, um, obediência e o outro, desobediência. Um se curva ao senhorio de Cristo e o outro quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Eu pergunto, com qual deles você se parece? Em terceiro lugar, vamos observar o que tem embaixo dessas casas, no fundamento dessas casas. Embaixo das casas, os fundamentos são diferentes. Uma está firmada na rocha, que a sustenta no momento da provação, enquanto a outra está firmada na areia, que manifesta a sua vulnerabilidade no momento da provação. E grande é a sua ruína. Então, quais são os fundamentos? Uma está firmada na rocha, que vai sustentar quando vier a dificuldade, a tribulação, e a outra na areia, que é vulnerável. Você lembra, por exemplo, do Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo, né? Que não murcha. E aquele que é o ímpio, como ele se parece? Com a palha que o vento leva, né? Que não tem firmeza, não tem vida, não tem força, né? Que não vai prevalecer no juízo, que não vai estar junto da congregação dos santos. Há uma diferença entre a casa na rocha e a casa na areia, entre o justo e o ímpio. Há uma diferença entre aquele que ouve e segue o caminho do Senhor, do que aquele que só ouve e não segue. William Hendrickson explica o seguinte: em sua explanação da parábola, Jesus realça que o significado figurativo do alicerce é: estas minhas palavras, ou seja, todo o sermão do monte, e por uma extensão da figura, todas as palavras que procedem da minha boca e foram dirigidas aos homens, visto que por meio do que diz e ordena, ele revela o seu próprio coração, o seu próprio ser. Certamente é também correto dizer que no que concerne a interpretação, o significado, Cristo mesmo é a rocha. Edificar a sua casa, a sua vida na rocha, é edificar a sua vida em Cristo Jesus. É seguir e obedecer os seus mandamentos, é confiar na sua palavra para direcionar a sua vida, para guiar as suas escolhas, as suas decisões, os seus planos, as suas metas, os seus sonhos devem ser guiados pelo ensino de Cristo. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Cristo Jesus é o Senhor da vida do seu povo. E vimos também que a prova vai chegar de várias formas. A prova pode chegar por tribulações. Quem de nós não passa por dificuldades, por lutas, por problemas, não é? Como fica a nossa fé nesses momentos de dificuldade, de luta? Nessas horas a nossa fé é provada. Tentação, luto, morte, tristeza. E no contexto dessa passagem aqui, especialmente o dia do juízo, o homem sensato demonstra, por meio da sua obediência, que levou a sério as palavras de Cristo. Ele está edificando a sua vida sobre a rocha, jamais será envergonhado. Enquanto o insensato engana-se a si mesmo, demonstra a sua incredulidade por meio da sua desobediência. Vocês já leram um livro chamado O Peregrino, de Joe Bunyan? Vocês conhecem esse livro?
Tem uma parte, esse livro é uma alegoria. John Bunyan fala a respeito de um personagem chamado Cristão, que ele está com um grande fardo nas costas, vestido maltrapilho e com um livro na mão. E aí o evangelista, certa feita, diz para ele: foge da ira vindoura. E ele sai correndo para fugir da ira vindoura. E dois personagens daquele livro vão atrás dele, o obstinável e o flexível, para tentar persuadi-lo a voltar para a cidade da destruição. Eles não conseguem persuadi-lo, o obstinado volta para a cidade da destruição e o flexível vai junto com ele. E tem uma hora que eles vão conversando a respeito da cidade celestial e das coisas que ainda vão acontecer, que eles se distraem e caem no pântano do desânimo. Estão lá os dois no pântano do desânimo, um momento de dificuldade, de tristeza, de dor. E aí o que o flexível faz? Essa é a cidade celestial que você falou? É para isso aqui que a gente vai estar caminhando? Eu vou voltar para a cidade da destruição. Na primeira dificuldade, o que o flexível faz? Ele volta para onde? Para a cidade da destruição. Eu lembro que diz lá em 1 Pedro, se eu não me engano, que retroceder é como um cão que volta ao seu próprio vômito. É como uma porca lavada que volta para o chiqueiro. Ele volta para uma cidade que vai ser destruída. Mas o cristão, mesmo na dificuldade, mesmo ali se arrastando, ele vai caminhando para longe da cidade da destruição. Até que boa vontade vai lá e tira ele do pântano, né? Isso é uma ilustração para nós observarmos essas duas casas, esses dois construtores, esses dois caminhos. E eu pergunto: o que as nossas vidas têm demonstrado? O que a sua vida tem demonstrado? Onde você está construindo a sua casa? Não engane a si mesmo, até que Cristo seja de fato o Senhor e o Rei da sua vida. Você que me escuta, você já é um cristão? Você já se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé verdadeiramente em Jesus Cristo? Se não, faça isso hoje. Se arrependa dos seus pecados, confie no Senhor, edifique a sua casa sobre a rocha. Todo e qualquer outro fundamento é areia, vai ser destruído, não vai permanecer. Confie em Jesus Cristo. Somente em Jesus nós temos salvação, paz com Deus. Nós observamos, por fim, que há tanto semelhanças quanto diferenças entre esses dois tipos de pessoas mencionados aqui. As semelhanças: ambos ouviram a mensagem. Não basta sermos só ouvintes de sermões. Não basta sermos só, não, eu gosto, de vez em quando eu vou lá, acompanho o meu pai que é crente, né? O meu irmão que é crente, mas você é crente. Ambos construíram casas, por fora aparentemente eram muito semelhantes. Pode ser que ambos manifestem religiosidade. A pessoa ainda diz: não, eu creio em Deus, não é? Tem gente que diz assim: ó, se falar de Deus eu estou lá, não é? Mas você sabe que não é verdadeiramente, não confia verdadeiramente no Senhor. Ambas as casas enfrentam as mesmas provações. Isso indica que uma está ali próxima da outra, né? Essas são semelhanças entre as casas, mas também há diferenças. Um ouvinte pratica as palavras de Jesus, enquanto o outro não pratica. Um é comparado a um homem prudente, o outro é comparado a um homem insensato. Uma casa foi edificada sobre a rocha, enquanto outra foi edificada sobre a areia. Uma casa não caiu, permaneceu de pé, e a outra desabou, e foi grande a sua ruína. O Sermão do Monte, queridos, termina com pessoas maravilhadas com o ensino de Cristo. Ele possuía autoridade. Ele não falava como os fariseus, mas ele falava na autoridade do Filho de Deus. Entretanto, como nós vimos, não basta apenas ficar maravilhado ao ouvir o Sermão do Monte ou admirá-lo. Nós temos que vivê-lo, praticá-lo. Que o Senhor nos ajude, que tudo que nós ouvimos até aqui nos leve até aquela primeira bem-aventurança, a pobreza de espírito, a nossa necessidade total do Senhor, a nossa dependência dele. Eu concluo esse sermão perguntando a você:
Sobre qual fundamento você tem construído a sua casa? Reflita esta manhã. Qual fundamento você tem construído a sua casa? Que eu e você, queridos, estejamos edificados em Jesus Cristo. A Bíblia diz que tem muitos caminhos que para os homens parecem que são bons, mas no final são caminhos de morte. Muitos caminhos parecem aos olhos dos homens que são bons, mas no final levam à morte. Assim como aquela casa parecia uma casa boa, igual aquela outra, mas no final ela foi destruída. Certo? Muitos caminhos parecem bons, mas no final levam à perdição. Mas Jesus Cristo é o caminho da vida. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque ela não nos deixa tateando no escuro, ela nos mostra o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos viver, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, não deixa enganarmos a nós mesmos, Senhor, com hipocrisia ou com uma religiosidade vã. Não deixa, Senhor, nós pensarmos, Senhor, que somos algo que não somos. Que sejamos verdadeiros discípulos do Senhor, que a nossa fé esteja firmada em Jesus Cristo verdadeiramente, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Senhor, os teus preceitos, a seguir pelo caminho estreito, a entrar pela porta estreita, a renunciar ao que for preciso, Senhor. Nos ajude, Senhor, a abandonar o pecado, a ter um arrependimento genuíno, a confiar só em Ti, Senhor, e nada mais. Que a Tua palavra seja o nosso norte, seja o nosso guia, que a fé que temos seja verdadeira, Senhor. Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé, guia-nos até a cidade celestial, eu te peço, meu Deus. Não deixa-nos, Senhor, sermos derrubados no dia da provação, não deixa sermos destruídos no dia do juízo, mas que estejamos, Senhor, contigo na cidade celestial e com todo o teu povo para todo o sempre. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.